Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber Carlos Gomes, coordenador de formação de futebol. Carlos, antes de mais, pergunto como estás e como foi viver estes últimos momentos da quarentena e o pós-quarentena. Olá, boa tarde Ricardo, boa tarde Tiago. Primeiro agradecer-vos o convite, é com prazer que aqui estou. Foram momentos complicados. E a minha esposa trabalha no hospital, ela tinha que ir trabalhar, fiquei aqui sozinho com os meus dois miúdos, um de 6 anos e uma menina de 3 anos. E teve coisas melhores do que piores. Deu para conhecer melhor os meus filhos. Nós no futebol passamos muito tempo fora de casa e até para isso foi importante. Já lhes falhei alguns momentos devido ao futebol. Também foi bom para isso, para conhecê-los melhor e para recuperar o tempo perdido. Exatamente. Tem sido complicado até para eles. As crianças, nunca pensei que as crianças pudessem sofrer tanto com uma situação destas. É verdade. A nível do recomeçar, da preparação, da nova época e essas coisas. Sim. Olha, tem sido tudo por reuniões ou por telefone ou por videoconferência. Estamos a preparar os plantéis. Não temos perspectivas de início. Ninguém sabe neste momento. Acho que nem a própria Federação tem a noção de quando é que vão iniciar as coisas. Eu desconfio que eles querem perceber o que é que vai acontecer na Primeira Liga e só depois é que vão tomar decisões. Eu acredito que só a partir de 1 de julho é que vamos ter aqui alguma informação acerca do... Exatamente. Tiago, passo-te a bola. Eu queria agradecer ao Carlos por ter aceito o convite. E, Carlos, como é que surgiu esta possibilidade de seres coordenador? Vou dizer já aqui um pouco a tua carreira. Tu começaste no Montenegro, uma equipa de Faro que tem camadas jovens, passaste pelo Dragon Force, Bolonenses e agora estás na Académica. Como é que surgiu aqui a oportunidade de ser coordenador? Como é que foi? Histórias aqui que tenhas pelo meio? Olha, tem a ver com... A minha esposa é de Coimbra. E quando estávamos afastados, porque eu estava no Bolonenses e já num contexto onde tem que haver uma grande dedicação e há pouco tempo para estarmos com a família, e ela sozinha, a minha miúda na altura tinha 7 meses, e ela sozinha com praticamente dois bebés, já pensava voltar a Coimbra. Nós em janeiro saímos da Académica e eu, pronto, não vou ficar agora estava a 285, vou ficar a 450, vou para cima e pedi para fazer um estágio aqui. Comecei a fazer o estágio na equipa de Sub-19 e fui conhecendo o diretor da formação, íamos falando, tínhamos aqui algumas ideias em comum, partilhávamos muito daquilo que é a visão de um projeto formativo e acabamos por chegar depois a um acordo. E foi assim. Comecei como estagiário e eu, em 3 meses estava a receber o convite para coordenar a formação, o futebol 12. É, muito bom. E como é que começou esta carreira? Foi no Algarve, certo? Sim, a carreira começa com um projeto. Eu sou programador de profissão, era programador na Universidade do Algarve e já conhecia o Domingos. E o Domingos estava na altura, as primeiras vezes que falamos, o Domingos é engraçado, estava na Académica, era treinador da Académica. Foi quando começamos a falar na possibilidade de desenvolver algo. Que estava ligado a tudo, era transversal aquilo que era um clube de futebol, desde o treino, à organização, ao scouting, à análise, à parte do agenciamento, era uma plataforma que tinha tudo. Fazia tracking também, com câmaras, tracking dos jogadores, no lugar dos dados GPS usavas 2 câmaras para fazer o rastreamento da posição dos jogadores, tinha uma ferramenta que fazia a análise do jogo automática através de algoritmos de inteligência artificial. E começa por aí. Ele estava na Académica não acabamos só por ir falando, nunca chegamos a nenhum acordo. E depois, quando ele está no Braga, um conjunto de interesses da própria Universidade do Algarve, do Centro de Transferência e Tecnologia da Universidade do Algarve e do próprio Domingos, acabamos por candidatar-nos aos fundos europeus, conseguimos a candidatura e foi um projeto de 3 anos. O que é que aconteceu? Eu tinha-me desligado do futebol há muitos anos mesmo, há mais de 20 anos que
era um adepto que nem via muito futebol, na altura, confesso, não via muito futebol. Acompanhava uma equipa que eu gostava mais, que não vou dizer qual era. Isso depois em off. Espanhol. E depois acabei por fruto da necessidade de perceber, porque notei que tinha havido uma grande alteração naquilo que era o mundo do futebol, nomeadamente em relação ao treino, e não percebia muito daquilo que eles falavam comigo. E pensei, bem, se para desenvolver softwares de contabilidade tive que aprender alguma coisa de contabilidade, e noutras áreas também, se calhar o melhor, estava a abrir o curso na Associação de Futebol do Algarve e decidi fazer o curso. Só com a intenção de perceber um pouco mais. eu queria fazer a parte geral e a parte específica. Depois, numa viagem, em conversa com o Fajardo, porque já jogávamos, o Fajardo já tinha terminado a carreira dele, era diretor desportivo ali no Farense, e nós tínhamos um grupinho onde jogávamos futebol. E cruzamos numa viagem, o Fajardo começou-me a convencer a fazer o estágio com ele, para esse clube do Montenegro, ele era lá treinador, apesar de estar como diretor desportivo no Farense, era treinador de iniciados no Montenegro. E começou, não, vem estagiar comigo, as coisas quase não aconteceram, e depois acabaram por acontecer. E de repente dei por mim o bichinho outra vez aqui A voltar. E a paixão aqui a borbulhar novamente. Depois foi tudo naturalmente. Quando me apercebi, comecei-me a questionar muito sobre aquilo que fazia, sempre fui insatisfeito em termos daquilo que é o conhecimento, se estou a fazer bem, se estou a fazer mal. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Ao fim na terceira época, já tinha o convite da Dragon Force e pronto. E depois foi por aí fora. Exatamente. Está, nunca é tarde, não é? Começa na académica e é onde eu estou neste momento. Exato. Não ia dizer, nunca é tarde às vezes para voltar às coisas que se gosta. Sim, isto estou a falar num percurso de 7 anos. Exatamente. Foi muito rápido. Quais são imagina, para quem não sabe, quais são as principais funções de um coordenador de futebol? É futebol 11, ou seja, tu coordenas os iniciados, juvenis e júniores, certo? Sim. Olha, primeiro começa por... isto agora depende daquilo que é a visão do que é uma coordenação. Não é? Se o conteúdo funcional de um coordenador técnico ainda não está muito bem definido na cabeça das pessoas. A Federação já tem um documento orientador onde fala sobre isso. Para mim, começa essencialmente na definição da metodologia, de uma metodologia. E hoje em dia, com a certificação, não sei se vocês sabem, mas são obrigados a ter um documento orientador do vosso modelo formativo. Exatamente. Essa é uma das primeiras funções. É tu definires um modelo formativo nas suas demais vertentes. Desde a dimensão técnica, da dimensão física, da dimensão mental, da dimensão tática e depois até nós aqui damos muita importância às questões escolares também. Sim. Formar não só jogadores, mas também formar homens para a vida, porque nós sabemos que a percentagem daqueles que chegam lá é muito baixa e temos que combater este abandono precoce da escola derivado ao futebol. E também é engraçado, há uns anos atrás, aqui perto, em Montemor, surgiu um projeto em que foi um estudo de investigação em que se concluiu que os alunos, os atletas que eram focados nos estudos também eram mais focados no treino. Eu digo sempre isto, tu não tens de ser um grande aluno para ser um grande jogador de futebol e vice-versa. Mas elas andam de mãos dadas. Exatamente. Isto depois nasceu um projeto, que hoje em dia é um projeto do governo, a partir desse projeto, que é o Projeto AR, e nós temos muito essa preocupação. Para já, a académica já tem isso na sua gênese do jogador estudante. E a nossa metodologia também passa por aí. E nós notamos que realmente eles são mais focados quando são bons alunos. No treino são muito mais focados. Também querem perceber todo o conteúdo e o próprio treino e o que é que podem eles também evoluir, porque normalmente os mais focados é um pouco isso, exatamente. E eu não sei se os outros clubes também o fazem, alguns sim, os grandes que hoje em dia têm uma preocupação, mas diferente da preocupação da académica também, porque nós não dividimos disciplinas, eles têm que ter sucesso
nas duas áreas, no futebol e na escola. Pronto, isto também faz parte da nossa metodologia. Como eu dizia, uma das funções do coordenador, a primeira, começa por definir essa metodologia. Depois, a supervisão ao treino é essencial. Porque se tu tens um modelo de treino definido, tens que supervisioná-lo. Depois, promover reuniões técnicas com os treinadores, onde são debatidos os demais assuntos relacionados com questões gerais do futebol e mais específicas. Umas mais coletivas, outras mais individuais. Estás também sempre presente na organização dos plantéis. Defines os demais departamentos, desde o departamento de scouting, o departamento de desenvolvimento individual, o DECAP, treino individual. E aqui, a escolha das equipas técnicas passa também por ti? Claro, sim, a escolha das equipas técnicas. A última palavra. Há pessoas sempre que dizem, olha, está ali aquele treinador, tens ali aquele treinador, há uma reunião feita comigo, a última palavra é sempre minha. Mas, Ricardo, se quiseres ir para a académica, sim, tens que ter o aval do Carlos. Não, até a nível, eu ia perguntar, até a nível de estagiário já vi que é o Carlos que domina a coisa toda, não entra um estagiário na equipa técnica que ele não assine por baixo. É verdade, como é que sabes disso? Já deu para perceber que isto, sem saber, não sei, mas sei que no Barreirense também é assim um pouco que trabalha, e foi o clube onde eu trabalhei até à data, a parte esta parte de treinador, não na parte de jogador, que eu também acabei por jogar lá nas camadas jovens, mas hoje em dia estávamos muito mais próximos da coordenação, porque lá está, era futebol jovem, juvenil. E sim, passava tudo pela coordenação e vendo que a académica não deve descurar muito isso, possivelmente terá que ser de igual forma, até o estagiário tem que ser o coordenador a dizer não, esse não quero. Deixa-me pegar nisso. E, Carlos, por exemplo, aqui para nós também entendermos, não é? Eu sou estagiário, vou ter contigo. O que é que tu vês no estagiário, por exemplo, características principais que defines para depois dar o aval ou não? Olha, primeiro que tudo, vamos entrar aqui numa polémica, isto é algo que tem polémica externa, mas eu vou dizer qual é aquilo que eu dou mais importância. Hoje em dia nós vivemos algo no futebol que estamos todos muito virados para aquilo que é o jogo coletivo. E eu começo muitas vezes com essas perguntas. O que é que tu olhas para um jogador? O que é importante para ti na formação? É uma equipa ou é formar jogadores? E o que é que olhas para eles? E cada vez mais prefiro estagiários. Formem jogadores, não? E pouco formatados, com pouco conhecimento. Ok. Que possam crescer aqui. Do que já chegarem cá já com ideias muito bem definidas e com pouca abertura para se questionarem. Para mim é uma coisa essencial. Eu digo muitas vezes que gosto de andar no só sei que nada sei. É um lema da minha vida. Quando começo a achar que já sei muito, quero voltar àquilo que não sei nada para andar sempre em constante evolução. É bom nós termos convicções. Eu sou uma pessoa convicta. Não sou pessoa de mudar um percurso numa época, ou seja, o caminho está definido, eu já identifiquei ali algumas questões e depois vou modificar, porque se andares também sempre a mudar, acabas por não ter projeto nenhum, mas depois no fim de uma época ir anotando essas coisas, fazer uma avaliação e realinhar o projeto. E um estagiário essencial, focado no trabalho, não agarrado a desculpas, que perceba que para chegar ao futebol profissional às vezes temos que fazer grandes maratonas e travessias no deserto, principalmente quando não somos figuras públicas, quando não fomos jogadores de futebol. Ou filhos deles. E temos que ser logo profissionais assim que somos estagiários. Logo. E isso é logo uma coisa que eu quero logo saber. Vens com que vontade. E se tiveres que trabalhar aqui, se tiveres que ficar aqui nas reuniões técnicas até às 5 da manhã, porque as nossas reuniões técnicas, vocês podem questionar o Tozé e o Vinha, chegam a durar até às 5 da manhã. E não é, eu não deixo os temas fugirem. O tema está Carlos, eu acho que estás a aproveitar aqui uma parte para desculpares e algumas saídas à noite e dizes que estou em reunião até às 5 da manhã.
Eu acho que Não, vocês ela têm faz-me bem tirar combinado. fotografias. Não, ela faz-me tirar fotografias e mandar. Não, eu mas já nos aconteceu, não vou dizer o nome, mas aconteceu estarmos numa reunião dessas, uma mulher de um colega nosso estar-lhe a ligar constantemente e ele não atendia ao telemóvel, porque sabe que eu sou exigente nessas situações, como sou com Claro, claro. E de repente ela entrou, chegou à academia e veio o segurança, porque estava uma senhora a chorar compulsivamente. E ela até dizia que tinha vindo de outro país. E eu dizia, não chegou rápido, estava tão descontrolada. Pai, depois apanhou uma vergonha, coitada. Ficou envergonhada com a situação porque estava desconfiada do marido e nós estávamos mesmo reunidos. Estavam a trabalhar. Nesse dia estavam a trabalhar. Nesse dia. Mas eu também, a minha esposa sabe que eu não preciso disso para ir para os copos, porque eu chego ao pé dela e digo, olha, eu vou para os copos agora. Exatamente, exatamente. Não, isto foi só aqui um bocadinho a talho de foice, mas é giro. Nós ali, é assim, eu falo por mim, eu também estive ali em algumas reuniões que chegámos a acabar às 2 da manhã. Não é fácil, porque depois há vários treinadores e acabam por cada qual puxar a brasa, a sardinha da sua equipa, outros porque querem mais aquele jogador, outros porque querem o outro e acabam por aquilo, quando olhamos para o lado, começamos com uma coisa que é para ser 2 horas e acaba por ser 3 ou 4 horas. Mas as nossas reuniões técnicas não têm esse cariz. As nossas reuniões técnicas nós não debatemos jogadores, não debatemos... Normalmente eu levo um assunto, algo que... Posso dar um exemplo, olha, trabalho de linha defensiva. E depois levo-se para a reunião técnica e vamos debater aquele assunto. São temas relacionados com o futebol. Este ano tivemos sobre a periodização tática, do professor Vítor Frade. O ano passado fizemos também... Eles apresentavam um microciclo de uma semana e debatíamos e que ajustes é que podíamos fazer nos treinos. Falar um bocadinho das linhas orientadoras do treino, a nossa identidade do jogar. E nunca debatemos essas reuniões que tu estás a falar, eu faço-os individualmente com as equipas técnicas. Eu, às vezes, individualmente só com o treinador principal. É quase como se fossem formações, as nossas reuniões técnicas. Vamos a um assunto e debatemos aquele assunto. Diz-me uma coisa, Carlos. Tens neste caso, e falando da académica, o processo é transversal, acaba por funcionar de forma transversal e estás a perceber a minha pergunta. Seguindo a matriz do clube e vocês, por exemplo, a ideologia é um 4-3-3 e não passa por um 4-4-2, só mesmo obrigatório, ou o treinador pode de vez em quando inventar? Pronto, essa questão está bem colocada. Eu ia falar dela, ainda bem que a colocaste, porque ia falar dela há pouco quando estavam a falar das funções do coordenador técnico. Desculpa-me interromper, então. Não, porque nós fomos por outro caminho, não interessa. Exatamente. É engraçado, porque isso também dá polémica, até noutras situações que já tive destas, em que eu tenho uma visão um pouco diferente. Depende do contexto. Eu digo muitas vezes, imagina que és o Barcelona, em que o teu projeto é formar jogadores para a equipa principal. E isso aconteceu no passado com o Barcelona. Já não acontece tanto, mas aconteceu com o Barcelona no passado. E não acontece porque as pessoas também já saíram de lá. Se tens esse projeto, eu aí concordo que deves ter um modelo transversal, em que vais queimar etapas. Aí concordo plenamente. Quando tu tens uma não aposta do futebol profissional na formação, então acho que não deves fechar isso. Quando tens algo misto, também não deves fechar. E o que é que nós fazemos aqui? Eu não defino modelos de jogo, eu não defino sistemas de jogo. O que é que eu defino? Definimos uma identidade. E eu estou aqui a falar no eu até quero corrigir isto. Isto não é o eu, a académica também tem que me contextualizar. Nós temos um gabinete de metodologia, de quem faz parte o diretor da formação, que é o Rui Campos, eu, do futebol de 11, o Diogo Costa, do futebol de 7 e o Eduardo Cochul, dos guarda-redes. E o Tozé era da parte do desenvolvimento individual, mas também agora já saiu dessa função. E essas questões são debatidas no departamento de metodologia, em reuniões. Por isso eu estou aqui a dizer eu. Mas sim, mas é perceptível, falar no eu.
mas não é ele. Esse gabinete de metodologia definiu e entendeu que o projeto formativo da Académica seria assim. Com divergências, porque havia pessoas que achavam que devia ser mais transversal, outras que não deviam ser. Claro. Chegamos a um consenso. O que é certo é que aquilo que está em prática também é naquilo que eu me revejo e não mudava nada. Não defino modelo de jogo, não defino sistemas de jogo, obrigo sim a uma identidade no nosso jogar. E essa identidade tem ali algumas dinâmicas que, no meu entender, têm que ser trabalhadas. Eu acho que eles não vão levar a mal isto, porque isto também faz parte do nosso crescimento. Eu sei que eles estão à vontade com o facto de eu falar nisto. Por exemplo, o Tozé é irmão do Vítor Gouveia, eles eram treinadores. Sim. O Tozé, vou dar do vinho. E o Tozé era adjunto do Vítor. E o Vítor já tem muitos anos disto. E também não me conhecia. E eu compreendo. E ainda bem, porque eu gosto de treinadores assim. Eu não gosto de treinadores que nós chegamos ao pé deles, dizemos que é assim e eles acabou. Concordam connosco e vão por aquele caminho. Não, eu gosto de treinadores que tenham convicções e que levem ao debate, porque é no debate que nós crescemos todos e na partilha de conhecimento que nós evoluímos. E o Vítor enquadrava no nosso modelo de treinador e até na forma como ele via muitas das questões do nosso jogar, mas depois tinha ali particularidades que eram dele e que eu fui respeitando. Por exemplo, eu gostava de jogar com uma linha defensiva não tão subida, com um bloco mais baixo. E eu já tenho uma visão diferente. Eu gosto de jogar com linhas, gosto de jogar no risco, gosto que as equipas tenham uma linha defensiva subida e equipas pressionantes. E quando há a mudança, eu lanço o desafio ao Tozé. E o Tozé, porque eu tinha, e é verdade, eles fizeram um excelente trabalho e nós tínhamos feito um amigável com o Braga e o jogo tinha sido muito bom e eu dei-lhes os parabéns porque eles fizeram um grande trabalho com aqueles miúdos, ninguém acreditava neles, é verdade. E eu lanço o desafio e o Tozé, tivemos ali um debate, o Rui Campos também estava na reunião e depois dissemos, ok, vamos parar por aqui, não vamos querer evoluir mais, o que é que nos custa experimentarmos? E ele, está bem, tens razão, e acabou por mudar e no outro dia até numa conversa dizemos, isto mudou muito. Desde a primeira fase, agora na segunda fase, depois estive aqui a refletir, isto realmente houve aqui grandes mudanças. Mas para isto acontecer também tens de ter este tipo de pessoas, com esta humildade do Tozé, mentalidade aberta, de pessoas com uma grande experiência já no futebol, mas que são muito humildes e que estão sempre predispostos também a ouvir opiniões e querer evoluir e ouvir coisas novas, mas sempre com as convicções deles. E isto é essencial, que eles mantenham as convicções dele. Eu não quero mudar essas convicções. Se um joga em 4-4-2, eu vou respeitar isso. Se o outro joga em 4-3-3, eu vou respeitar isso. Quem sai a ganhar são os jogadores. Agora, se estivesse num projeto em que havia essa transversalidade, onde havia orientações de uma direção, ok, isto é para respeitar o sistema de jogo e é para respeitar o modelo de jogo que existe na equipa principal, eu adaptava-me e ia de encontro a isso. Na Académica não se passa isso. Tiago, queres que eu pergunte ou perguntas? Queria fazer aqui umas perguntas. Carlos, imaginando que um jogador está a ter um desempenho muito acima dos outros, esse jogador por vezes é promovido, por exemplo, imaginamos que é um juvenil, é promovido à equipa de júniores para ter uma dificuldade maior e para ter um crescimento se calhar mais rápido, ou mantém-se na equipa onde está? Não, só vou dar o exemplo de um jogador que já assinou, foi o jogador mais novo da Académica na história a assinar um contrato profissional, que é o Afonso Peixoto. Já o ano passado, enquanto eu coordenador, forcei a ida dele aos júniores. Ele jogou, era juvenil primeiro ano e fez um jogo a titular no Marítimo. Acho que foi o penúltimo jogo, já não sei o penúltimo ou o último. E este ano fez a época praticamente toda com os júniores, sempre a jogar a titular. E só depois dos júniores não terem alcançado a fase final e os juvenis estarem ali numa fase de lutar, nós estávamos apurados para os playoffs, e fruto também de lesões do outro central, do Capa, nós decidimos que o Peixoto iria continuou a treinar com os júniores, treinava uma vez com os juvenis, mas depois estava a jogar pelos juvenis nestas últimas jornadas. E era um miúdo que já estava inscrito na segunda liga.
O essencial aí é nós olharmos a várias questões. O facto de eles estarem maturados ou não estarem maturados, se estão preparados, sabendo que nunca vão estar completamente preparados, mas também a experimentarmos se realmente estão aptos àquele desafio ou não, sabendo que eles vão errar, e temos que... Isto está escrito no nosso modelo, o erro como uma ferramenta de aprendizagem, porque o jogador tem que errar. Todos nós erramos, nós somos humanos, e às vezes no futebol esquece isso, e queima-se às vezes talento, porque o miúdo comete erros consecutivos. E eu também falo muito nisso, que é uma coisa é o erro por displicência, em que tu estás displicente e erras porque és displicente. Outra coisa é erras porque erras, porque faz parte do futebol e faz parte em tudo na vida. Todos nós erramos e temos que saber dar almofadas para eles, para quando esses erros acontecem, continuarmos a acreditar neles. E isso chegou a acontecer, e o Peixoto também tem essa noção, que houve jogos em que ele cometeu erros que são normais na idade dele, mas não foi por isso que saltou da equipa, e continuamos a apostar nele. E são essas linhas orientadoras do projeto que estão escritas e que claro, o coordenador também força a que elas aconteçam. Eu que tenho um trabalho facilitado, porque neste momento tenho uma grande equipa de trabalho e tenho grandes treinadores comigo e pessoas também do futebol. Também fiz questão de haver aqui uma mistura de treinador que vem de um percurso universitário, nas equipas técnicas, com o treinador que sabe o que é um balneário, sabe o que é o contexto do futebol profissional, e acaba este ano tenho um trabalho muito facilitado nesse aspecto, nem preciso de andar muito em cima dos treinadores, porque eles próprios sabem que é importante aceitar esse erro quando os promovemos a patamares superiores. E fizemos também com o Dani, que era iniciados, foi o Sub-17, e o Braga fez um grande jogo com o Braga, e pronto, e foi para o Braga este ano, já assinou pelo Braga. Também temos de estar preparados para isso, porque sabemos que os vamos promover a esses patamares, eles têm sucesso, e quando têm sucesso também os vamos perder. Também é uma questão que não me preocupa muito, porque eu acredito mesmo no desenvolvimento do talento e no potenciar do talento, e às vezes não só o talento, há uma diferença entre habilidade e talento. Às vezes há jogadores que têm uma coisa boa e há coisas más que eles têm que nós conseguimos melhorar neles e fazê-los crescer. Isso é muito importante. Queria pegar nisso que estás a dizer, pegar mais ou menos. No recrutamento de talento e de jogadores que tenham potencial, este processo também passa por ti, passa pelos treinadores, passa por uma rede de observação, que acredito que a Académica tenha. Como é que funciona aqui em conjunto? É como tu estás a dizer, passa por todos. Começa no scout, depois passa para o coordenador do scouting, de seguida nós gostamos sempre de trazer os jogadores ao nosso contexto, ficam sempre cá uma semana a treinar connosco, porque é diferente tu vês um jogador num contexto diferente. Tu vês que há ali potencial, vês que ele tem boas características, mas depois já há as tais questões, a própria dimensão mental, como é que ele se vai adaptar a esta realidade. Também temos de estar tempo a essa adaptação. Depois há uma avaliação dos treinadores, que me chega a mim. Eu vou verificar aquilo que me chegou. Temos aqui um debate. E, normalmente eu gosto de respeitar os treinadores. Já cheguei a ter opiniões diferentes, mas também pensar, ok, se ele viu ali alguma coisa, também vou-lhe dar esse benefício da dúvida, deixar ele trabalhar aquilo, trabalhar aquele produto. Exatamente. Carlos, como coordenador, aposto que tens aí, dentro das facilidades desta equipa que tens, certamente há sempre aquelas dificuldades que há. És adepto de o treinador fazer 2, 3 anos com a mesma equipa a subir, ou seja, ou um treinador que começa havendo potencial, começa nos iniciados e depois no ano seguinte passa com a mesma equipa para os juvenis, ou preferes que todos os anos os miúdos, neste caso os jovens talentos, que sejam treinados por um treinador diferente? Eu prefiro a evolução de ambos, porque eu também quero que os treinadores vão subindo patamares, e temos isso no nosso projeto também, que a Académica nos dê condições para que eles saltem de um sub-19 para um sub-23. O sub-23 é uma equipa principal,
Em relação aos jogadores, eu acho que é benéfico eles passarem por vários treinadores. Não acho que um treinador tenha que pegar num jogador e fazer o percurso todo com um grupo de jogadores e fazer o percurso todo com ele na formação. Tem muito mais coisas negativas do que positivas, não é? Sim, vou-te dizer o porquê. Um dia num contexto profissional e aquilo que é a realidade do futebol profissional, eles vão mudar muitas vezes de treinadores e vão ter que se adaptar muito rapidamente. Se vão ter que se adaptar, nós na formação também já vamos ter que prepará-los para isso. Não é? Se eles fazem o percurso sempre do conforto com o mesmo treinador, quando chegarem ao futebol profissional não vão estar preparados para isto. Atenção, isto é uma opinião minha. Não estou a dizer que... Aliás, tudo aqui são opiniões, não estou a dizer que tenho... Claro, ninguém aqui vai escrever no papel que é isso. Estamos aqui mesmo a falar em conversa aberta. Não, porque há aquela questão que os jogadores, mais que prepararem então para a parte do contexto sénior e que vai haver muitas mexidas de treinador, há também a componente que o próprio jogador deve trabalhar com alguns treinadores diferentes na formação, porque não trabalham todos da mesma maneira e ele acaba por absorver vários conteúdos que se calhar bebendo um bocadinho de cada treinador, se calhar o vai tornar muito mais completo. Mas pronto, também eu pergunto porque essa é a minha opinião, acho que eles devem. Mas há pessoas que têm a opinião de o treinador fazer 2 épocas ou 3 seguidas com o mesmo plantel e acho que isso se calhar pode não ser muito benéfico para o jogador. Não para o treinador, porque aí é mais cómodo para o treinador. Claro. Até em termos de comunicação, os treinadores comunicam de forma diferente. E exatamente. Adaptarem-se, começarem a ter essa capacidade de se adaptarem a tudo. Tudo o que vai ser diferente, vai encontrar um contexto diferente nas suas demais realidades. Por isso. Exatamente. Tiago. Queria perguntar aqui uma pergunta que acho que é uma discórdia muito grande, que é em relação aos pais. Como é que há aí a relação com os pais? Se deixas os treinadores falar com os pais, ou vice-versa, os pais falam com os treinadores, se pedes para haver uma distância, como é que é aqui a situação dos pais? Daquilo que conheceste aqui, agora vou brincar um pouco, isto é uma conversa aberta, podemos brincar, daquilo que conheceste um pouco aqui de mim, o que é que achas? Não vai haver, não há conversa. Nada. Eles na bancada e o treinador no banco de suplentes. Não há conversa. Os treinos e acho que é assim que tem que ser. Os treinos são à porta fechada, os pais não assistem aos treinos. Também temos condições para o fazer, a academia para mim tem isso. Permite isso. E há um team manager, os pais levam o assunto ao team manager, o team manager traz a mim. Se eu achar que é pertinente, e só aconteceu uma vez, marco uma reunião e estou eu, está o pai e está o treinador. Os treinadores a falarem com pais, não. Há questões de bom dia, boa tarde, tudo bem, ok, é uma questão de educação. Agora, pais tentarem debater questões técnicas, isso aí não permite. E quando acontece, pois tem que ser chamados à razão. Exatamente. Mas não, porque não é necessário. Aliás, uma das coisas que também fizemos logo, nós escrevemos um manual de premissas de um treinador académico. Como é que deve ser um treinador académico. E isso está tudo regulamentado. Exatamente. Acho importante. Para eles é uma mais-valia. Nesse nível, lá está, também acabam por estar, se calhar, mais protegidos. Trabalham tranquilos. E eles dizem, isto é um espetáculo. Eles dizem que é bom trabalhar assim. Não... E eu já trabalhei noutras realidades, e sei o que é. Eu cheguei a ter um pai a entrar no campo a dizer que eu não percebia nada disto e mas é daqui para fora. E entrou no campo. Porque o filho tinha que bater um livro do meio campo, direto à baliza. Porque batia muito forte. Porque já jogava no juvenis e era iniciado. Tão simples quanto isso. E aqui não permite que isso aconteça. Eles vão tentando furar, usam muitas estratégias, já aconteceu usarem estratégias, mas não vale a pena. E os treinadores também depois, quando eles tentam abordar, também se cortam. Dizem, não posso falar, são questões que têm que ser faladas aqui com o time. E faz todo o sentido. Nem todos os assuntos, desculpa lá, Ricardo, nem todos os assuntos chegam a mim também. Eu falo com os team managers e digo, olha, este assunto, sim, estes assuntos, sim. Há assuntos que eu digo, não há razões para reunir. As reuniões existem periodicamente e, nesse momento, terão a oportunidade de se manifestar. Era isso que eu ia dizer, mas no início da época fazem uma reunião com os pais, de equipa a equipa, e explicando logo que é isso que é importante.
Sim, é o manual de acolhimento, isso no manual de acolhimento também já vai escrito. Esta época já. Isto até é um processo de certificação. Esse manual de acolhimento faz parte da certificação este ano e também entrega aos pais e facilita-nos logo também uma grande parte do trabalho. Exatamente, acho que é muito importante. Isto só custa no início. O primeiro ano é muito difícil. Depois as pessoas também Começam a perceber. E quem vem de novo já sabe para aquilo que vem, porque já se informou. Pois, exatamente. Não, mas acho muito bem. E isso é uma defesa para todos. Até porque também não vamos lá tocar e não vamos tocar no trabalho dos pais. E há outra coisa mais importante, que é aquilo que a maioria dos pais não... Eu tenho 2 meninas, vou ter um menino e mais tarde se calhar vou preparar-me então para quando o meu filho se quiser jogar bola ou não. Mas há uma diferença grande que os pais pagam para os filhos treinarem, não pagam para mais nada. Pagam para treinar. Está bem que isto mudou tudo e no meu tempo quando ia jogar a bola só ficava lá quem tinha alguma qualidade e não havia pagamento dos pais. Logo aí também não podiam exigir nada. Hoje em dia criou-se o estigma que o pai paga e então o filho tem que jogar. Mas não, acho que... Eu aí compreendo uma coisa que é, se calhar no futebol 7, ok, haver uma maior rotatividade, porque às vezes não existe. Mas, já está. Isto também, se há um atleta que se porta mal, que não vai aos treinos, também não tem que chegar ao mesmo minuto do que o outro que vai aos treinos todos. Ou seja... Eu no futebol de 7 também defendo, e o Diogo também defende isso. E ele força que... Isso faz todo o sentido. Que haja esse controle de tempo de jogo e faz, pá, porque não... Mas também acho que tem que ser justo. Na realidade, do sub-14, para já no sub-14 ninguém paga na académica, deixam de pagar. Ok. E do sub-14 até o sub-19 não há mensalidades. Por isso, nem por aí eles também conseguem pegar. Agora, tentam outras formas. Eu vou fazer um esforço enorme. Ser pai também não é fácil. Tu és pai, nós às vezes vemos coisas, acho que é por serem nossos filhos. Eu vou sempre fazer um esforço enorme para não cair nessas tentações. Mas, Carlos, ainda há dias e tenho assistido realmente agora cada vez mais, que ando a tirar os cursos e estou a tirar o nível 2 com o Tiago, estamos a acabar o nível 2, tenho assistido a muitas palestras, muitas formações e ainda há pouco tempo ouvi uma palestra do Mr. Luís Castro e que dizia e denotava isso mesmo, que eu pago à minha filha as aulas de música. Não pago para ela ir dar concertos, ou seja, é um bocadinho por aí. A gente paga porque é uma atividade. Agora, o problema é que muitas das vezes há os miúdos que têm talento, sim, mas há miúdos que até podem não ter, e não é o caso, não acredito que a académica tenha, mas e que os pais querem que eles sejam realmente jogadores, já vai o contexto do pai, já não é da criança. Projetam neles. Numa dessas formações, até acho que foi o Luís Castro, não sei se foi o Seferino, que falou que olhavam para os filhos como um mielheiro com pernas. Acho que foi o Luís Castro. Aí é verdade, os pais às vezes olham para os filhos como um mielheiro com pernas. É uma pena, que depois perdes. Eu não quero dizer nomes, aí quando se trata de pais eu não digo nomes, mas tinha aqui um miúdo, que era um miúdo extraordinário, e acabou já para o futebol. Pela pressão. Depois eles também não têm a estrutura mental, por exemplo, ele quando falou comigo, disse-me que o abandonava pelo pai, mas o pai depois conseguiu dar-lhe a volta e o pai veio ter novamente comigo, porque eu disse, ok, eu não te vou dar carta nenhuma. Não venhas depois pedir cartas, porque eu não vou ser o responsável por um talento como tu sair da académica. E ele acabou por vir pedir a carta e disse, mas o seu filho comunicou-me que ia abandonar o futebol. Não. Eu percebi que era uma força que havia ali do pai, porque sempre fez uma força enorme para o filho ser jogador de futebol. E às vezes nem imaginam quanto mal fazem os filhos, porque é difícil para os miúdos lidarem com aquela pressão. Não é fácil para eles. E até eles se abrirem, até eles ganharem confiança connosco para falarem do problema. Para partilharem. Não é fácil. Nós este ano tivemos um projeto piloto ali no Chupquis com uma equipa de psicólogas e tirei ali ilações engraçadas. É verdade. Engraçadas. Posso-te dizer, pais totalmente descontentes com o treinador, a dizerem que estavam descontentes que os filhos estavam descontentes,
e depois miúdos a preencherem questionários anónimos onde não compreendiam a situação deles, que tinham que fazer mais, que sabiam o que é que tinham que melhorar, e nós percebíamos claramente que aquilo vinha dos pais. A pena é os pais não terem o discernimento de perceber o mal que lhes estão a fazer. Sabem como é que eu comecei essa reunião de pais este ano, esta época que passou? Com o vídeo da Federação. Vocês assistiram esse vídeo? Não, por acaso, que eu me esteja a lembrar. Sabes que eu também assisto tanta coisa e às vezes... Foi do Canal 11, em que eles metem os filhos com os pais e o miúdo estão frente a frente. Sei, já vi um pouco desse vídeo. Não o vi todo, mas vi uma parte. Comecei as reuniões este ano com esse vídeo, para eles perceberem que às vezes estão a chocar os filhos, estão a provocar mágoa e mostras nos filhos e não em nós. Pergunta ainda, Carlos. Eu sei que eles fazem com boa intenção. Eu sei que os pais fazem com boa intenção. Querem o melhor, mas acabam por prejudicar. Quando tu estavas no Montenegro também acontecia muito isto? Ou era, lá está, como o contexto era diferente, era também não, diferente? Era igual. Não há diferença. Não há diferença, a sério. Toda a gente acha que... Eu chamo-lhe o síndrome Dona Dolores. Essa é minha mesmo. É o síndrome Dona Dolores. Toda a gente quer ser Dona Dolores. E as pessoas olham, como o Luís Castro diz, olham para os filhos e veem uma mulher com pernas. Eu por acaso não tive esse problema no clube que estava. Lá está, também acho que era um grupo dos miúdos andarem ali mais por desporto, a ver? Porque também lá está, muitos deles começaram a jogar agora em juvenil e tinham um contexto diferente. Já está, os pais iam falar comigo, eu falava também tranquilo. Também era um ambiente mais familiar quase e desde que não me apontassem às vezes essas coisas, né? De, o meu filho tem que jogar mais ou isso. Nunca ninguém me aponta nada disso. Só às vezes vinham dar os parabéns, dos meus estarem até motivados a jogar isso, mas lá está, também não entravam ali muito. Não tive esse azar, ainda bem, mas pronto. Por isso é que eu estava a perguntar isto, se num contexto às vezes diferente, porque eu acredito que nos contextos mais, vamos dizer, profissionais e mais acima, haja uma pressão enorme sobre os miúdos e acredito que isso seja muito complicado. Mas no Montenegro essa pressão já existia. E aqui estava-me a tentar, não digo que são todos os pais, realmente há pais que os filhos andam lá, aquilo é uma atividade lúdica para eles. Eu aqui às vezes falo nisso, atenção, vocês se querem que se têm um problema com as férias. Nós estamos nos nacionais, as épocas têm que começar a uma determinada data, as pré-épocas têm que começar a uma determinada data e os pais têm férias. E era permitido eles irem de férias. Eu disse, não, isto não pode acontecer. Eu compreendo as vossas razões, é que se calhar a Federação é que devia ajustar as competições e perceber que eles ainda não são profissionais e que há esta gestão familiar que tem que ser feita de um sub-14, de um sub-15, que os pais marcam férias, alguns são professores e médicos, só têm férias em agosto e eles não vão deixar os filhos cá e têm que... E eu digo sempre, olha, a minha mãe também teve que abdicar de férias. E muitos pais abdicam de férias. Depois do exemplo, até dentro da académica, de pais que abdicam de férias em prol dos filhos, porque os filhos querem ficar. E dou-lhes sempre o exemplo, atenção, vocês têm que fazer a diferenciação do que é uma escola de futebol e do que é um clube. A académica é um clube. A académica tem objetivos formativos. Uma escola de futebol é diferente. Então, se vocês querem que os vossos filhos pratiquem um desporto e que não queiram nada ou não tenham a ambição de ir mais longe no futebol, então procurem uma escola. Isso é algo que vocês têm que resolver familiarmente com o vosso filho, perceber o que é que ele quer do futebol, se ele quer realmente chegar num contexto profissional, não pode haver férias. Tem sido das maiores guerras que eu tenho aqui dentro. A sério. Tranquilo. Olha, tens mais uma pergunta, Ricardo? Fazer aqui sobre... Eu perguntas tinha sempre várias. Eu não me importo ficar aqui, vocês é que sabem. Não, estamos tranquilos. Eu posso ficar aqui o tempo que vocês quiserem, para fazer as perguntas que quiserem. Sério. Não, basicamente, pronto, sabendo isso e falando em casos concretos como nós já temos vindo, e felizmente comecei a retoma da minha chegada ao futebol novamente, foi agora há 3 anos atrás e no projeto de Barreirense e Camadas Jovens, sabendo que não é fácil lidar, ali os pais observam
treinos, vão ao jogo, normal, né? Isso é mais normal, acabam muitas das vezes por interferir, tentar fazer, acontecer, independentemente dos episódios que cada um já teve na vida ou não. Isso é daquelas coisas que a gente tem que perceber onde é que nós estamos e onde é que os pais têm que estar. Quando eles não percebem, são eles que estão mal, não somos nós. Nós estamos a fazer o nosso trabalho. E nós não vamos lá ao trabalho do pai e dizer assim, até porque se eles querem ser treinadores vão tirar o curso. É aquilo que tem que ser dito. Querem ser treinadores, vão tirar o curso. E depois vão treinar uma equipa e mais importante ainda, que é para tudo na vida, quem toma decisões suporta-se sempre em alguma coisa. Nunca vai agradar a toda a gente. Claro. Nunca vai agradar a toda a gente. Eles têm que perceber uma coisa. Muito dificilmente eu tenho encontrado treinadores que querem prejudicar o miúdo porque não gostam dele. Nunca me lembro disso ter acontecido, a sério. De alguém querer prejudicar um miúdo. Sim, ainda mais em contexto de formação, não me parece. Às vezes em séniores pode haver aquela pessoa que seja aquele mal comportado do grupo, onde tenta dividir o grupo. Agora em formação isso não acontece. A questão é, temos que ser justos. Às vezes a ser justos para uns, há outros que pagam por isso, não é? Porque estamos a ser justos. Há aqui a questão da justiça. E às vezes também temos que ter a noção, e isso é importante, que também erramos. Eu já errei muitas vezes. Claro. Às vezes Temos que ter... pensava que era ali e falhava e era ao lado. Isso está nas substituições como treinador, não é? Um gajo às vezes faz e Mas quem não erra? Claro. Então, só quem não faz. Carlos, e outra pergunta que fica aqui também nota, uma posição sempre muito complicada no campo. Tens também a opinião que metade dos jogadores da frente, se fossem guarda-redes, não aguentavam ser jogadores da bola? Opa, não sei, não tenho opinião formada sobre isso, por acaso. Porque há guarda-redes que treinam e depois acabam por também não conseguir... Sim, eles, aliás, em termos de jogar muitas vezes. Em termos de resiliência, se calhar são é aquela posição onde eles têm que ser muito mais fortes. Eu tenho o exemplo do Filipe do Belenenses, que estava, acho que era 7 anos, eu não quero mentir, já estava há muitos anos no Belenenses e nunca se tinha conseguido estrear na Primeira Liga, só se estreou quando o Muriel se lesionou. O Muriel lesiona-se, num choque, já não sei se é com o André Sousa, já não me lembro também, é um choque, é com um jogador nosso e faz uma luxação no ombro e o Filipe acaba por se estrear na Primeira Liga, aquilo na altura até saiu nos jornais, e eu lembro-me de falar com ele e dizer assim, mas como é que é possível tu conseguires aguentar tantos anos num clube sem calçar? Sem ser a opção A. A realidade é essa, é esperar um momento e ser resiliente. O Vítor Beia já falou do percurso dele na formação, em várias entrevistas. O que é que o Filipe disse? O Vítor Beia... Fiquei curioso, o que é que o Filipe disse em relação a isso? Eles normalmente compreendem, já sabem que aquela posição, pelo menos foi que eu disse, compreendo. É uma posição que nós sabemos que muitas vezes estamos aqui para fazer parte de um grupo de trabalho e respeitar as opções de quem decide. É muito importante um treinador ter um guarda-redes desses na equipa. Em séniores, não diga formação. É engraçado porque acho que isto faz parte já um pouco da personalidade deles e até, não só isso. Por exemplo, eu vejo aqui o nosso coordenador de guarda-redes, ele muitas vezes fala sobre este assunto, de mostrar que é uma posição diferente, que eles têm importância no grupo, que não têm... Exatamente. Durante a semana também é importante para... E acho que isto também, como eles são formados, se calhar muitos deles são formados em contextos destes, onde esta conversa existe, onde são preparados para isso, acho que naturalmente acabam depois por porque sabemos que os jogadores de campo, em contexto de formação, uns jogam mais, outros jogam menos, mas todos vão jogando. O guarda-redes não é a mesma coisa. É a mesma coisa, é verdade. Não é a mesma coisa. Então nós aqui temos tido esse cuidado. Porquê? Porque realmente existe uma grande... Por exemplo, nos júniores guarda-redes, os dois, estou a dizer dois, não quero ser injusto, porque todos têm qualidade, mas estes eram os de segundo ano e acabaram por se impor.
são muito idênticos. Uns são melhores em alguns aspectos, outros são melhores noutros. Eu também do guarda-redes também não sou a melhor pessoa para falar. Exato. Graças a Deus tenho um grande coordenador. Não, mas foi só um atalho de foice que estávamos aqui a falar sim. E fazia sentido. Sabes que eu antigamente vi um guarda-redes e eles faziam aqueles grandes voos e eu, ainda guarda-redes. E eu depois, em partilhar aqui com o Eduardo e com outros treinadores, fui-me percebendo que esses não são os gajos, não são os guarda-redes. Os grandes guarda-redes, eles passam ao lado, encaixam a bola e eu nunca tinha ouvido falar. E aí, este contexto eu encontrei na Académica. Não, minto, com o Márcio no Bolonenses também. O Márcio às vezes também já falava destas questões de 1 para 1, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas foi uma posição que nunca me despertou nenhum interesse. Exatamente. Erradamente. E reconheço que é uma... Até porque hoje em dia a maioria do futebol começa para as equipas, e nomeadamente a Académica deve ser uma equipa dessas a título da formação, nomeadamente para a Académica, devem começar a construção de trás das equipas e o guarda-redes deve fazer muitas vezes parte desse processo da construção. Portanto, hoje em dia cada vez mais o guarda-redes já não está lá. Hoje em dia pede-se que o guarda-redes seja bom com os pés e depois que as mãos vamos ver. Não é assim? Claro. Mas eu aí também sou cuidadoso com isso. E aí temos que ter mais cuidado com os treinadores principais. Aí temos que nos agarrar mais aos treinadores guarda-redes e aos coordenadores. Por acaso aqui o Eduardo é treinador dos guarda-redes sub-19 e coordena os outros escalões todos, de base e tudo, é o coordenador da escola de guarda-redes. E às vezes quando vem apresentar, ou quando vem algum guarda-redes em observação, ele joga bem com os pés. E eu fiquei desperto para isto, com o Eduardo. Não, primeiro ele tem que defender bem. E com o Costinho que foi guarda-redes no Porto e no Sporting. Sim. Ele tem aqui nós temos aqui uma parceria, ele tem aqui a Costifute em Leiria, e ele, é uma coisa que ele também fala muitas vezes, hoje em dia quero os guarda-redes para jogar, também estou a jogar a ponta de lança, ele primeiro tem que defender bem a baliza. Exatamente. Ficar bem com os pés é uma mais-valia. Agora, realmente em determinadas formas de jogar, e na Académica também, porque nós temos essa privilegiam ter a bola. Ter a bola. Já agora, esse é outro assunto também muito batido. Nós privilegiamos ter a bola, isso é algo que vai também surgindo aqui muitas vezes com os pais, que se chateiam, que jogam muito para trás, jogam muito para o guarda-redes. Essa conversa, mais na primeira época, surgia muito comigo, nessas tais reuniões. E eu digo, nós não queremos a posse por posse, não queremos a posse por posse, eu não sou de posse por posse, eu gosto de ter a bola para controlar o jogo e quem tem bola não sofre golos. E também me gosto mais desse tipo de futebol, dá-me mais prazer assistir a este tipo de jogo. Mas na formação eu adiciono sempre mais um aspecto importante, para mim, na minha opinião, que é um jogador tem em média a bola um minuto e pouco, num jogo. Se nós na formação vamos procurar outras formas de jogar, e se nós evoluímos a jogar e a tocar na bola, não é? Se vamos jogar outro tipo de futebol, não estamos a maximizar a aprendizagem. Porque vamos passar de eles a terem contacto com a bola 1 minuto, se calhar para 30 segundos e alguns 15 segundos. Então, se eles não tocam na bola, como é que eles vão melhorar? Como é que eles vão potenciar? E na formação, para mim, é um aspecto determinante e aí, isto é a minha opinião. Acho que as equipas, em detrimento do resultado, deviam dar mais importância ao processo e à forma de jogar, porque é isso que os vai fazer evoluir. E isso é um problema que a formação tem também, que é o paradigma resultadista. Eu detesto perder, e vocês devem perceber, mais ou menos pelo meu feitio, que devo detestar perder. Tenho um mal perder horrível. Mas não inverto as coisas. Eu, se ganhar e uma equipa da Académica tiver jogado mal, eu sou crítico. Eu tenho que ganhar a jogar bem. Exatamente, é o que faz sentido. E ainda fico mais chateado. Às vezes até nos intervalos dos jogos, e não o devia fazer, isso sei que é um erro que eu cometo. Mas lá está, também tenho esta paixão pelo jogo e a paixão de treinador. E já cheguei a ir ao intervalo e picar os treinadores. Isto não é nada. Isto não... Até durante o jogo, quando vou para os banhos, eles às vezes, coitados, saltam-nos a tampa. Mas depois também já me vão conhecendo e já sabem que eu vou lá, que é para... Não, isto não está de acordo com aquilo que nós queremos. Isto não é a nossa ideia.
Isso é que... Eu sou muito interventivo enquanto coordenador. Há aqueles coordenadores que têm mais um papel back-office, da organização. Organização. E este ano tem nos treinos, mas já está. Não vou mais porque confio plenamente neles, porque sei o que eles estão a fazer. Boa. Nós somos muito organizados, não deixamos, nenhum treinador vai para o campo sem a sessão de treino preparada e inserida numa plataforma colaborativa onde eu tenho logo acesso. Eu estipulo meia hora. Há treinadores que no dia antes, à noite, às 2 da manhã, e aquilo dá para ver a hora que eles colocaram lá a sessão de treino, já têm o treino preparado. E este ano até não vou mais aos treinos, porque aqueles que fui e também aquilo que vou assistindo, percebo. Estou completamente controlado. Totalmente tranquilo com eles. Nem preciso estar controlado, porque temos uma visão também comum e é tranquilo. Se soubesse, tinha pedido aqui ao Vinha e ao Tosé para me mandarem umas perguntas de rasteira, mas não fizemos nada disso. O Tosé acho que não ia conseguir hoje. Eu vim assim. Até era engraçado. Eles chegarem agora, não era? Pois era. Não. Assim, se o próprio Vinha diz para falarem comigo, é porque estamos identificados. Não é? Está tranquilo, tudo ok. Olha, e o Carlos, eu estou a falar do Vinha, do Tosé, e o Carlos também. O Carlos temos alguns pontos de vista diferentes, também não nos conhecemos, mas enquadra também dentro daquilo que é claro. Claro. Tiago, tinha aqui ainda uma pergunta para te fazer. A Académica, na tua visão e na tua opinião, achas que tem aproveitado os jovens da formação, tanto na Sub-23 e na equipa sénior? O ano passado assinaram um contrato profissional com o Dani e com o Pedro Pinto. E o Dani estreou-se na segunda liga. Por isso, numa época, aproveitar 2 já não podemos dizer que não apostam. Né? E assinaram um contrato profissional com o juvenil. Se me fizeres a pergunta de outra forma, se me perguntares, achas que há potencial humano para promover ainda mais e com alguns ajustes no projeto, certamente conseguiremos isso? Aí sim, acho que sim. Acho que há uma vontade eu sinto que há uma vontade de direção. Sinto que ainda não estamos totalmente alinhados. Sabes que depois também assim, é difícil. E eu antes de ter passado por um contexto desses também se calhar não compreendia. É difícil hoje em dia tu há a terceira, quarta jornada, quinta jornada numa primeira, numa segunda liga, quando sabes que estás na rua. Se não tens 2, 3 resultados, se tens 4 resultados negativos, já começam a olhar para ti de lado. E um treinador, isto é uma mensagem que eu passo aos jogadores que estão naquela fase de transitar para o futebol sénior. Exatamente. Atenção que quando tu chegares lá, o treinador já não tem tempo para estar a educar crianças, já não tem tempo para estar preocupado com determinadas coisas. Se nós te corrigimos aqui determinados comportamentos, determinadas atitudes em treino, é porque sabemos que quando chegares lá, não tens hipótese. Se estiveres, um treinador à quarta, quinta jornada está fora. Ele não vai arriscar, não vai apostar em ti, sabendo que é um risco de colocar a posição dele em risco e também tem família para alimentar. Exatamente. E 2, 3 projetos falhados num treinador e uma carreira, a gente depois dificilmente a reentrar no panorama do futebol nacional. E agora... E é verdade. Não, e era isso o que estava a dizer. Da importância da Académica, se achas que tem vindo a apostar nos jovens? Era isso. E às vezes também, se calhar, acredito que não haja uma maior aposta por receio dos treinadores. Os treinadores principais. Acredito que se algum dia algum dirigente tiver a coragem de fazer o que se passou muitas vezes no futebol inglês, com o Wenger e com o Ferguson, de terem épocas muito más e continuarem nos clubes, eu acho que se um dia a Académica tivesse essa coragem, que neste momento tem recursos humanos Carlos, eu acho que e peço desculpa interromper-te, eu acho que o problema não é Académica, é as académicas todas de norte a sul do país. Sim, é verdade. Porque é em Portugal
aquele treinador não ganhou um ano, esquece, é para sair fora, não tem hipótese. Ganhou um ano, basta o fim de 4, 5 jornadas, no primeiro ano são 4, 5 Mas assim, uma jornadas. jornada só tens 2 vitórias, não fica fácil. E assim também é difícil tu apostares em jovens. Porque É verdade, é verdade. Imagina que tu estás a meio de uma época. Estás a meio de uma época e já mandaste embora 2 treinadores. O terceiro treinador vem. Ele já vem desconfiado. Claro. Se correr mal, se perco aqui 2, 3 jogos, eu vou... Ele quer lá olhar para os jovens. Ele quer é procurar aqueles que naquele momento lhe dão maior rendimento. Exatamente. E isso tem que haver aqui... Tem que estar alicerçado numa direção. Um Eu equilíbrio. vejo o exemplo do Jorge Jesus no Benfica, em que o Benfica podia ter ganho tudo, qualquer presidente naquele dia tinha mandado o treinador embora. Vamos dizer, se vocês lembram, tem aquela disputa na final da taça do Jus com o Cardoso, quase que se envolvem. E o Jus continuou e o Cardoso continuou e na época seguinte tiveram sucesso novamente. Exatamente. É perceber, mas olha, Carlos, ainda falando aqui, pondo aí mais uma chega neste tema, de certa forma também foi muito bom o aparecimento do Sub-23 e das equipas B, para potenciar estes jovens e dar-lhes ali 2, 3, 4 aninhos para poderem então saltar para a equipa principal dos clubes. Eu numa fase inicial, e não me custa nada reconhecer isso, numa fase inicial não achei nada benéfica a criação do Sub-23, achava que era um prolongar da formação. Hoje em dia acho que foi importante até para o abandono precoce da modalidade. E dar-lhes essa margem até de maturação mental. Os manteres por perto, poderem vir eu até digo, e já disse isto até internamente, que o ideal era ter as duas coisas, é ter uma equipa B, o Sub-23, e uma equipa B até, ou agora na terceira liga, ou no CNS, que também faz falta a alguns jogadores nesse contexto de CNS. Exatamente. Estar com os jogadores mais velhos, mas foi importante para esse abandono precoce e também para dar aqui uma margem de eles ainda poderem vir e é uma montra, a Liga Revelação é uma montra para eles. Exatamente. No início eu realmente sabia, aquilo não me fez sentido e hoje em dia faz-me sentido. Eu também, olha, quando saiu a notícia tive a mesma opinião que tu, agora até já mudei de opinião, né? Uma pessoa tem que ver, e sim, e também lá está, mantens os jogadores perto do clube, ou seja, os jogadores antigamente, se calhar até a Académica fazia um grande fase final de júniores e ficava com 1 ou 2, os outros iam todos embora. E agora ainda prolongas ali mais 1 ou 2 épocas para ver se o jogador também tem essa ambição de querer mais e depois dar um salto. Não queira até aqui na Académica até aconteceram coisas engraçadas. Os jogadores tinham feito aqui grandes nacionais de sub-19 e voltaram. Já andaram noutros contextos e agora voltaram para o sub-23. Até foi engraçado. Fizeram formação na Académica, não tiveram espaço, saíram e agora voltaram. Estão ali com 22 anos e estavam no sub-23. Até para isso foi importante. Fica a nota, Carlos. Está a ser muito bom. Olha, vamos passar aqui à nossa parte do quiz, que é a parte que a gente... vamos tentar sacar o almoço ao jantar ao convidado, já sabes como é que é. E dou aqui a primazia ao Tiago. Olha, quantas taças de Portugal tem a Académica? 2. Esta era fácil. Quantas presenças tem a Académica na Primeira Liga? Essa já não te sei responder. Já me apanhaste. Ele vai dar opções. Ele vai dar 4 opções. 61, 64, 69 ou 73? 61? Não. 60 e... Tiago, eu acredito que eu disse 2 opções e 64. vou dizer 64, porque o Tiago fez aqui uma letra, parece um 9, e eu dei 64 e 69, eu próprio estava na dúvida. Olha, eu sou muito mau em história, por isso. Quem fez o gol da final de 2012 na taça entre a Académica e o Sporting? Claro. Então pronto. Já tivemos 2 fáceis, agora vai complicar, que é para ver se a gente ganha. Na última época do Domingos Paciência na Académica, qual a classificação que foi atingida? 7º lugar. Já ganhaste, mas ainda assim fazemos a próxima. Olha, qual é o aniversário do Vítor Vinha? Não sei. Nunca convida o Vítor, não paga o jantar à malta quando faz anos. Não,
Não, por acaso ele levou uma vez lá uns bolinhos e umas cerejas, não sei se era do aniversário, mas acho que mas, Olha, atenção, mas tem que ser justo, tem que ser justo. Já me pagou o almoço. Fica o registro, olha, dia 11 do mês 11, ou seja, 11 de 11 novembro. do 11. Não te voltas a esquecer. 11 do 11? Ok, já não volto a esquecer, não. Mas olha, ganhaste a mesma e olha, temos que ir a Coimbra pagar o jantar ao Carlos. Está combinado, combinadíssimo. Está combinadíssimo. Olha, Carlos, foi um prazer enorme ter-te aqui, foi espetacular esta percepção do futebol, quem coordena e não está em campo e às vezes está nos bastidores e as pessoas não percebem a importância destas pessoas no futebol. Foi realmente espetacular, sucesso para o projeto, sucesso na vida pessoal e olha, certamente em breve iremos estar juntos, nem que seja para a gente pagar a nossa dívida. E vou passar aqui a bola ao Tiago para o último desafio da nossa rúbrica e olha, foi espetacular. Eu é que agradeço, foi um prazer. Carlos, olha, foi um prazer ter-te aqui connosco, foi o primeiro coordenador, acho que é sempre bom para as pessoas que estiverem interessadas em perceber o papel do coordenador no futebol e que é muito importante para as coisas funcionarem como deve de ser. Carlos, o que queres desafiar para vir aqui às Chazadas de Bola, partilhar um pouco da sua carreira e experiência? Como passou pela Académica e teve um percurso de sucesso aqui, eu sei que é um treinador muito querido cá, pela massa adepta, vou desafiar o Domingos Paciência. Iremos certamente. Exatamente. Carlos, olha, um grande abraço, espero todas as felicidades e que tudo corra bem por aí pela Académica. Eu retribuo esses abraços e o convite. Foi um prazer conhecer-vos, foi um prazer estar aqui, foi muito bom esta partilha de conhecimento. Parabéns pelo vosso Chazadas da Bola, já assisti a vários. Obrigado. Obrigado. Continuem com este projeto e boa sorte nas vossas carreiras e quem sabe a gente não nos encontremos por aí ainda. Exato. Certamente, vamos nos fazer na Académica, nunca se sabe. Nunca se sabe, exatamente. Já sabem o que é preciso quando virem para a entrevista. Exato, para a entrevista já estamos preparados. É fazer-me burro, dizer que não sei nada. Responder ali a parte do currículo. Podem não acreditar nisso, mas temos estagiários desses aqui e os treinadores já chegaram para mim e disseram: mas é destes que eu gosto, porque temos aqui um que chegou aqui assim e ele certamente está-me a ouvir e hoje em dia é uma mais-valia dentro do clube e só está cá há 2 anos e está com o Vinha e o Vinha gosta muito do trabalho que ele desenvolve também, por isso às vezes fica a nota que nós certamente iremos levar essa tua afirmação e em breve precisamos estar juntos. Eu levo um currículo meu e digo que só tenho meia época no Barreirense. Tranquilo. Olha, Carlos, um grande abraço. Um abraço aos dois. Foi um prazer, tudo a correr bem.